Você já parou para pensar? Por que os homens mais perigosos raramente são os mais barulhentos? Por que alguns homens, por mais bons que tentem ser, continuam sendo esmagados pela vida? E o mais desconfortável de todos, e se o que chamamos de burrice não for falta de inteligência, mas um modo inconsciente de se autodestruir? Nietzsche disse: a loucura é algo raro nos indivíduos, mas nos grupos, nos partidos, nas nações e nas épocas, ela é a regra. E, no entanto, há uma forma de loucura ainda mais silenciosa, aquela que se esconde atrás de gestos gentis, sorrisos fáceis e palavras que dizem sim, quando tudo dentro do peito grita não. Esse vídeo não é sobre quem tirou nota baixa na escola, não é sobre quem não leu Maquiavel nem Platão, é sobre um tipo de estupidez mais grave, uma que anda de terno, sorri nos jantares, paga boletos em dia e mesmo assim se afunda, porque não é o mundo que o devora, ele se oferece. Vamos expor aqui os 6 sinais de um homem burro, mas não como insulto, como autópsia, porque a verdadeira burrice não é cômica, é trágica. Ela não está no erro, mas na repetição. Não está na ignorância, mas no orgulho de não querer ver. Maquiavel não odiava os tolos, ele os estudava como quem observa uma presa antes da mordida, porque ele sabia: o príncipe que se cerca de tolos logo se torna um deles. E se você sente que está cansado de repetir os mesmos padrões, se vive cercado por desrespeito, se não entende por que tantos homens bons terminam abandonados, usados, ridicularizados, este vídeo é para você. Mas aviso, talvez você não goste de tudo que vai ouvir, porque aqui a lâmina não é afiada para os outros, é para o nosso próprio ego. Agora respire fundo e me acompanhe. Há um tipo de homem que acredita profundamente no seguinte: se eu for bom, o mundo será bom comigo. Ele aprendeu isso desde pequeno, talvez com a mãe, talvez com a igreja, talvez vendo os filmes onde o herói sofre, mas no final é recompensado. Só que o mundo real não é um filme, é uma arena. E esse homem, esse que quer ser bom o tempo todo, ele entra desarmado, sorrindo, oferecendo flores num campo minado. Ele chama isso de ter caráter. Os outros chamam de vulnerabilidade exposta. Mas vamos com calma. Não estou dizendo que a bondade é ruim. Estou dizendo que a bondade ingênua é fatal. É como se ele vivesse num teatro invisível, onde acredita que, se for gentil o suficiente, os lobos se tornarão cordeiros. Mas os lobos, eles só lambem a mão que os alimenta até o dia em que sentem fome de verdade. Esse homem se desculpa por coisas que não fez. Ele ri quando é zombado, porque não quer parecer chato. Aceita termos injustos só para manter a paz. Faz favores para todos, até para quem nunca pediu. E se alguém o trata com desprezo, ele justifica. Talvez seja só um dia ruim dele. Mas a verdade, ele está se traindo, todos os dias. Ele acredita que ser aceito é a mesma coisa que ser respeitado. Mas respeito e aceitação são opostos em muitas ocasiões. O respeito nasce da firmeza, da linha que você não permite que os outros cruzem. A bondade sem firmeza vira um convite para o abuso. Porque o mundo, e essa é uma verdade cruel, não recompensa o bom. Ele usa. É como se o universo testasse esse homem o tempo todo, perguntando: você tem limites? Ou está disposto a sangrar só para ser bem visto? E ele, sem saber responder, sangra. Carl Jung dizia que ser bom não é o mesmo que não ter sombra. Um homem que não integra seu lado sombrio é um homem perigoso para si mesmo. Esse é o verdadeiro perigo do homem bom demais. Ele reprime tanto o próprio fogo que se transforma em lenha para a fogueira alheia. Ele acredita que sua pureza vai transformar o outro. Mas a verdade é que ela apenas revela onde atacar. Observe a dinâmica. O manipulador o elogia e ele se abre, o narcisista o provoca e ele recua. O aproveitador pede e ele dá. Sempre dá. Não porque ama, mas porque tem medo de perder o amor dos outros. E aqui está a chave. Esse homem bom, no fundo, não é bom, ele é carente. Sua generosidade é apenas uma estratégia inconsciente para ser amado. E isso, infelizmente, não gera amor, gera desprezo. Ele pensa: se eu for bom, alguém vai me escolher. Mas o que ele não entende é que ninguém escolhe o homem que está sempre disponível.
Ninguém respeita o que é entregue sem luta. Bondade sem critério não é virtude, é abdicação. E a cada favor que faz sem ser valorizado, a cada desculpa que dá por não querer confrontar, a cada vez que engole a raiva para manter a pose de pessoa evoluída, ele desaparece mais um pouco. Até o dia em que ele não sabe mais quem é. Só sabe o que os outros esperam dele. E aí vem o cansaço. A sensação de estar esgotado, usado, invisível. Mas ainda assim, ele não muda. Porque mudar exigiria olhar para dentro. Admitir que sua bondade foi, muitas vezes, covardia disfarçada. E isso dói. Então ele segue, oferecendo o coração numa bandeja, esperando que o mundo finalmente diga: obrigado por ser assim. Mas o mundo não diz. O mundo só pega a bandeja, mastiga e segue em frente. Agora me diga, você quer continuar sendo um homem bom? Ou está pronto para ser um homem inteiro? Porque o homem inteiro é bom sim, mas só quando escolhe, não quando precisa. O silêncio é uma arte esquecida, e quem esquece essa arte, paga caro. Há um tipo de homem que fala demais, não por coragem, não por clareza, mas por medo, medo de ser ignorado, de não ser visto, de não existir. Esse homem acredita que sua voz é ponte, quando na verdade é armadilha. Ele fala o tempo todo, explica demais, se justifica antes de ser acusado. Torce para que, ao se abrir completamente, o mundo o compreenda, o aceite, o ame. Mas ele não percebe. Cada palavra dita é uma peça do seu poder sendo entregue ao inimigo. Maquiavel diria: os homens em geral julgam mais com os olhos do que com as mãos. Mas o tolo, ele fala antes de mostrar. E ao falar, revela. E ao revelar, se sabota. Veja-o num grupo novo. Em poucos minutos, ele já contou onde mora, o que sonha, quem o feriu, o que teme. Ele confunde sinceridade com exposição. Acha que transparência é sinal de força, mas na selva humana é convite à caça. Porque quem fala sem parar é lido, mapeado, usado, enquanto o homem sábio observa o ambiente antes de mover qualquer peça. O tolo já entregou todo o seu jogo antes da primeira rodada. Ele acredita que está criando conexão. Mas o que está criando é previsibilidade, e previsibilidade é o oposto do poder. Na política, na sedução, no mercado, na amizade, na guerra, quem fala demais perde, porque cada frase é uma janela para a mente. E quem mostra a planta da própria casa não pode reclamar quando ela é invadida. Esse homem não fala porque sabe, ele fala porque precisa. Precisa ser aceito, ser admirado, ser autêntico. Mas a autenticidade, quando jogada aos pés de qualquer um, vira carência disfarçada, vira ruído, vira fraqueza. Ele acredita que está criando pontes, mas o que constrói são trilhas para que os outros o manipulem. É o tipo de homem que revela suas metas, antes de executá-las, suas dores, antes de curá-las, seus medos, antes de dominá-los. E o mais irônico, ele se orgulha disso. Ele diz: eu sou transparente. Mas não entende que transparência sem critério é autoexposição sem sentido. Ele entrega suas ideias aos que zombam delas, suas confissões aos que esperam apenas o momento certo para usá-las contra ele, e suas emoções aos que as menosprezam. Ele fala porque acha que se calar é rejeição, mas calar, muitas vezes, é a mais sofisticada forma de controle. O homem inteligente sabe disso. Ele mede as palavras como quem afia uma lâmina. Sabe que há força na pausa, que o mistério atrai mais que a confissão. Mas o homem burro, ele se revela por completo. Na tentativa desesperada de ser compreendido, ele abre portas que jamais poderão ser fechadas. E quando a traição vem, porque sempre vem, ele diz: mas eu confiei. Mas a verdade é, ele nunca foi traído, ele se entregou, ele foi previsível. E previsibilidade mata. Quem diz tudo o que pensa, quem mostra tudo o que sente, quem explica tudo o que faz, deixa de ser humano e vira manual de instruções. E manuais não impõem respeito. São apenas consultados quando alguém quer usá-los. Esse homem fala porque confunde presença com ruído, mas presença é quando mesmo em silêncio você impõe algo no ar. O homem sábio entra mudo e muda o clima. O homem burro entra falando e ninguém escuta
Carl Jung dizia: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta, e aquele que fala sem pensar dorme em pé. A necessidade de falar não é força, é ansiedade, é a urgência do ego em ser visto. É o medo de ser ignorado, de ser irrelevante, de ser só. Mas no fundo é burrice emocional, porque quem não domina o próprio silêncio nunca dominará o mundo ao redor. O homem burro acredita que é sendo expansivo que conquistará respeito. Mas respeito se constrói na contenção, na pausa, na escuta. Cada palavra deve valer alguma coisa. Se você fala demais, nada do que diz tem valor. Então eu te pergunto, agora, você sabe calar? Você sabe segurar o que pensa, o que sente, o que deseja, quando o momento ainda não chegou? Ou você ainda é daqueles que precisam ser vistos a qualquer custo? Porque se você não aprender a controlar sua língua, ela será a corda onde penduram sua dignidade. Há uma forma de fé que não liberta, ela aprisiona. É a fé cega no outro, na bondade alheia, na ideia de que, se você oferecer seu coração aberto, o outro o tratará com cuidado, mas cuidado é raro. E o mundo, por mais que tentemos romantizá-lo, não foi feito para proteger os desarmados. O homem burro confunde confiança com virtude. Ele acredita que confiar é bonito, e é, mas só quando é estratégico. O que ele faz, no entanto, não é beleza, é suicídio psicológico. Ele entrega segredos como quem oferece flores a um estranho, confia no sorriso, na palavra doce, na gentileza momentânea, e esquece que o ser humano é muito mais do que sua máscara social. Esquece que gente boa também manipula, trai, abandona. Esse homem acredita que suas boas intenções bastam para que o outro também seja bom. Mas o mundo não funciona por espelhamento moral. Funciona por interesse. Ele empresta dinheiro sem avaliar. Conta sua vida a quem não merece nem saber seu nome. Apoia, defende, se envolve, sem sequer testar quem está diante dele. Ele se entrega e chama isso de confiança. Mas o que ele faz é apostar sua alma num jogo que ele não entende. Maquiavel nos alertaria. Poucos veem o que somos, mas todos veem o que aparentamos. E o homem burro acredita no que vê, porque é mais confortável confiar do que suspeitar. Ele prefere ser traído do que parecer paranoico, prefere ser enganado do que ser frio, prefere continuar acreditando, do que admitir que precisa aprender a ver através da cortina. Mas ver exige coragem, e confiar é mais fácil. O homem sábio, ele observa, ele testa, ele provoca sim, não por maldade, mas por estratégia, porque ele sabe, caráter não se revela na calmaria, mas na tempestade. Mas o burro, ele confia logo no primeiro sol, no primeiro elogio, na primeira atenção recebida. E quando o golpe vem, porque sempre vem, ele diz, eu não esperava isso. Claro que não, porque esperar exige vigilância, e ele estava ocupado demais, sendo do bem. Ele não estuda padrões, não questiona motivações, não percebe que, muitas vezes, o outro fala o que ele quer ouvir só para ganhar acesso. Ele acha que está criando laços, mas o que está fazendo é abrindo a fortaleza antes de conhecer o visitante. A confiança, quando verdadeira, é construída. Pedra sobre pedra, gestos observados, silêncios medidos, dúvidas respeitadas, mas ele quer tudo rápido, quer conexão profunda em 2 encontros, quer lealdade eterna em 2 elogios, quer reciprocidade sem sequer ter exigido esforço. É como alguém que entrega uma chave, sem saber se do outro lado há um amigo ou um ladrão. Esse homem acredita que o mundo é como ele, e quando descobre que não é, sofre. Mas ao invés de aprender, ele se fecha. Ou pior, continua confiando, mas agora com ressentimento. O que era ingenuidade vira amargura, e ele segue entregando o peito, esperando que alguém um dia diga, eu nunca vou te trair. Mas esse alguém não vem, porque confiança verdadeira não é dada, é conquistada. Não é uma flor deixada na porta de qualquer um, é um espinho testado, resistente, forjado na experiência. E aqui está a verdade dura. Confiar sem testar é como amar sem observar. É como construir sem alicerce. É esperar que o outro seja justo quando nem você sabe ainda o que ele é. Carl Jung dizia que
Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento sobre nós mesmos. Mas o burro não se irrita, ele idealiza, e a idealização é o primeiro passo da traição. Porque ninguém sustenta o pedestal de alguém que fecha os olhos e entrega tudo. Esse homem não testa porque tem medo da resposta. Porque se ver o outro como ele é, vai precisar agir, vai precisar se proteger, vai precisar dizer não. E isso para ele ainda é difícil demais. Então ele confia, e se entrega, e depois reclama. Mas não foi o outro que errou. Foi ele que esqueceu de olhar com os olhos de quem quer ver e não de quem quer acreditar. E você? Tem testado as pessoas antes de chamá-las de amigas? Tem observado silêncios, reações, contradições? Ou ainda entrega sua alma a cada sorriso gentil? Confiança é linda, mas quando usada sem inteligência, é só uma venda nos olhos diante do abismo. Há uma fome que não se sacia com comida. É a fome de aplausos, de ser visto, validado, querido. O homem burro carrega esse apetite no peito como quem carrega uma bomba relógio, silenciosa, mas sempre prestes a explodir. Ele entra nos lugares já perguntando sem palavras: "Você gosta de mim?" Tudo nele, o sorriso, o tom de voz, a forma como se senta, implora por aceitação. Mas aceitação não se implora, porque o ato de pedir já corrompe o respeito. Esse homem acredita que, se todos gostarem dele, ele estará seguro. É uma lógica infantil, porém devastadora. Acredita que ser amado o protegerá da rejeição. Mas, ironicamente, o homem que precisa ser amado acima de tudo é justamente o mais rejeitado de todos, porque ninguém respeita o carente. Ele se adapta ao ambiente como um camaleão cansado. Se riem, ele ri. Se debocham dele, ele disfarça. Se o ignoram, ele se oferece ainda mais. Ele é o tipo que elogia até os que o diminuem, que abaixa os olhos para evitar conflito, que prefere engolir a própria verdade a provocar desconforto. E no fundo, acredita que isso é sabedoria social. Mas o que ele faz não é paz, é submissão. Maquiavel já dizia: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Mas o homem burro não entende isso, porque ele não quer ser temido, quer ser gente boa. Quer ser aquele que todos gostam, mesmo que isso custe sua autenticidade, mesmo que isso custe sua alma. Ele acredita que ser agradável é o caminho para a segurança, mas segurança não vem da aprovação, vem do limite, e ele não tem limite. Ele está disposto a rir do que não tem graça, a aplaudir o que despreza, a concordar com o que o enoja. Tudo em nome da aceitação. Mas aceitação sem identidade é só um funeral lento da dignidade. Esse homem é escravo do olhar alheio, um olhar torto o desmonta. Um comentário frio o afeta por dias. Uma rejeição o transforma num náufrago emocional. Ele depende do afeto dos outros porque não tem um centro próprio. Não sabe onde termina ele e começa o outro. Então se molda, se entrega, se vende barato. O que ele não percebe é que essa ânsia por ser aceito o torna previsível, manipulável e descartável. Porque o mundo não admira quem se curva, tolera. O mundo não respeita o cordeiro ansioso por aprovação, apenas o usa. A busca por validação é como beber água do mar. A cada gole a sede aumenta e o vazio também. Esse homem precisa de elogio como um viciado precisa da próxima dose. E os que percebem isso, e sempre percebem, passam a controlar cada gesto dele. Com uma palavra, o exaltam. Com um silêncio, o destroem. Ele é um fantoche invisível, cuja alma foi hipotecada no altar do gostar de mim. Mas o respeito, o respeito, esse nasce do oposto. Respeito nasce quando você impõe silêncio onde todos gritam, quando diz não onde todos se curvam, quando aceita ser incompreendido, rejeitado, mal interpretado, mas nunca desrespeitado. E isso o homem burro não sabe fazer, porque ele teme o desconforto como se fosse morte, quando na verdade é justamente no desconforto que a força nasce. Carl Jung nos lembra: a personalidade não se forma com indulgência, mas com fricção. Mas o homem faminto por aplausos quer só alívio, quer paz sem guerra, quer amor sem verdade, quer aceitação sem presença.
E por isso perde tudo, porque quem não arrisca ser odiado nunca será de fato respeitado. Ele se torna invisível, não porque não é bom, mas porque é insosso, não incomoda, não desafia, não impõe, apenas existe sorridente, neutro e esquecível. O homem sábio entende que não se pode agradar a todos, que a autenticidade fere, que a verdade repele, mas ele prefere isso, porque o preço da integridade vale mais do que todos os likes do mundo. E você, está disposto a ser odiado quando necessário? Ou ainda vive com medo de desapontar? Porque no fim, o que os fortes respeitam não é quem agrada, é quem permanece inteiro mesmo diante da rejeição. De todas as máscaras que um homem pode vestir, a mais paralisante é a da vítima. Ela não protege, ela não inspira, ela apenas o afasta de si mesmo. O homem burro não se vê como burro, ele se vê como injustiçado. Acredita que o mundo conspira contra ele, o sistema, a sorte, as pessoas, o universo. Todos têm culpa, menos ele. Se perdeu um emprego, foi perseguição. Se foi rejeitado por alguém, foi ingratidão. Se a vida não saiu como planejado, foi o destino. Mas nunca, jamais ele diz, eu falhei, porque essa frase exige um tipo de força que ele não desenvolveu. A força de olhar para o espelho e admitir que, em algum momento, foi fraco, foi preguiçoso, foi arrogante, foi impulsivo. Essa força é rara e, quase sempre, vem depois do abismo. Mas o homem burro prefere o conforto do vitimismo, porque nele tudo é explicável, tudo é externo, tudo é culpa de alguém. Maquiavel jamais respeitaria esse homem, porque ele não aprende com a dor, ele reclama dela. Há homens que usam a dor como escudo, outros como arma, mas o burro a transforma em novela, uma narrativa onde ele é o bom, o sensível, o injustiçado e o mundo, esse vilão cruel que insiste em ignorar sua bondade. Mas não há crescimento sem desconforto, não há sabedoria sem assumir a própria responsabilidade. Ele quer mudar de vida, mas não quer mudar a si mesmo. Quer resultados diferentes com as mesmas atitudes, quer evoluir sem se ferir, e isso é impossível, porque o verdadeiro crescimento é violento, ele rasga, ele destrói ilusões. Ele obriga você a enterrar versões suas que ainda ama, mas que já não servem, e esse homem não está pronto para isso. Então ele acusa os pais, o chefe, os amigos, a ex, o governo, Deus, mas nunca reconhece que o inimigo mais letal está sentado com ele todos os dias. No mesmo quarto, na mesma cama, no mesmo corpo. Ele vive preso na narrativa de que o mundo lhe deve algo, mas o mundo não deve nada, nunca deveu e nunca vai dever. A realidade é brutal. Ou você se transforma ou será transformado à força. E transformação exige uma palavra que ele teme: responsabilidade. A responsabilidade é o ponto zero da liberdade, mas também é o fim da ilusão. Assumir que sua vida é consequência de suas escolhas dói, porque significa que, se está quebrado, foi você quem se quebrou, e se quer consertar, vai doer ainda mais. Mas esse homem, ele prefere se esconder. E não falo de esconder o corpo, falo de esconder a alma, de se esconder atrás do discurso de coitado, de repetir: eu fiz tudo certo, eu sou uma boa pessoa, eu não entendo por que nada dá certo, mas ele entende. Lá no fundo, ele sabe onde cedeu por medo, onde traiu a si mesmo, onde não teve coragem, onde escolheu o prazer imediato ao invés do propósito profundo. Só que admitir isso seria abrir uma porta que não pode mais ser fechada, seria acender uma luz num quarto cheio de monstros que ele finge não ver. Então ele prefere apagar a luz e culpar a escuridão. Carl Jung nos dá um aviso sombrio: aquilo que você nega o controla. E quanto mais ignorado, mais perigoso se torna. Esse homem é governado pelos fantasmas que se recusam a enfrentar, e enquanto isso, destrói pontes, adia sonhos, repete padrões. Ele não percebe que cada vez que culpa o mundo, ele entrega sua vida para que o mundo controle. Porque culpar é confortável, mas nunca curativo. O homem sábio, ele sente dor também, mas ao invés de reclamar, ele transforma. A dor vira mapa, a falha vira alavanca, a crise vira combustível. Já o homem burro,
Ele sente tudo, mas aprende nada. Ele sofre como um poeta triste, mas não se move como um guerreiro que quer sobreviver. E aí está sua tragédia. Não é a dor que o destrói, é a negação de que ela tem algo a ensinar. E você? Já se perguntou o que, exatamente, sua dor está tentando te mostrar? Ou ainda culpa o mundo para não encarar o próprio reflexo? Porque a partir do momento em que você diz: sim, eu falhei. Sim, fui fraco. Sim, eu escolhi mal. Tudo muda, porque você sai da condição de vítima e assume o papel de autor da sua própria história. Talvez, depois de tudo isso, reste apenas uma pergunta ecoando na sua mente. E se o homem burro for eu? E essa é a pergunta mais corajosa que alguém pode fazer a si mesmo, porque burrice, aqui, não é ausência de inteligência, é a recusa de ver. É insistir na ilusão por medo de confrontar a verdade, é viver como se a própria alma fosse descartável, como se cada nova humilhação fosse apenas um detalhe do caminho e não um grito para que você acorde. Você viu que o homem burro é aquele que é bom demais, mas por medo. Fala demais, mas por carência. Confia demais, mas por ingenuidade. Precisa demais ser amado, mas por insegurança. E se vitimiza para não precisar mudar. Não é feio admitir que carregamos esses traços. Feio é continuar sustentando-os quando já sabemos o preço. A boa notícia é que todo homem que reconhece sua própria estupidez começa ali mesmo a deixar de ser estúpido. A má notícia é que isso dói. Muito. Porque exige queimar partes de si que você manteve por anos. Exige confrontar os lugares onde você foi fraco e assumiu como identidade. Exige, acima de tudo, abandonar o conforto da autoilusão. Mas, e se for justamente aí que começa a sua liberdade? E se tudo que você mais busca, respeito, poder, clareza, presença, estiver do outro lado dessa dor? Maquiavel não queria que você fosse cruel. Ele queria que você não fosse ingênuo. Porque um homem ingênuo é o alimento do sistema. É a base invisível sobre a qual os poderosos se erguem. É a peça descartável no xadrez dos que sabem jogar. Então, se algo dentro de você ainda deseja ser apenas gente boa, pense: quantas vezes ser bom te protegeu de verdade? Quantas vezes falar tudo te libertou? Quantas vezes confiar cegamente te levou onde você queria? Quantas vezes ser querido por todos te deu respeito real? E o mais cruel, quantas vezes culpar o mundo te fez de fato crescer? Respire, releia se for preciso, mas, principalmente, escolha, porque o mundo não vai esperar você se curar. Agora quero te oferecer algo que não é para qualquer um, mas é para você que chegou até aqui em busca de respostas mais profundas sobre quem é e para onde está indo a sua vida. Criei algo que vai além de um livro. Construí um mapa para a alma. Um manual que une ciência, filosofia e pensamento crítico para te ajudar a romper padrões mentais, questionar sua identidade e se reconstruir desde a raiz. Isso não é um e-book com frases bonitas. É um guia para quem já não aguenta mais viver no piloto automático. Se você sente que algo dentro de você está pedindo por mudança, evolução, clareza, então este é o seu momento. Clique no comentário fixado e acesse agora o Manual da Autotransformação. Não leia por curiosidade, leia porque a sua vida depende disso. E se decidir iniciar esse caminho, você não será a mesma pessoa ao final da jornada. Eu não sei como você chegou até aqui. Talvez por curiosidade, talvez por desabafo, talvez porque alguém compartilhou esse vídeo e você clicou meio sem querer. Mas o que eu sei é que você ficou. E isso por si só já diz muito sobre você. Há alguns anos eu também era esse homem, o legal, o gentil, o que sempre dizia sim, o que se entregava, acreditava, se calava e depois sofria em silêncio. Lembro de uma vez em que emprestei dinheiro a alguém que mal conhecia. A pessoa sorriu, agradeceu, sumiu. E eu fiquei com vergonha. Não de ter perdido o dinheiro, mas de ter me traído de novo. De saber que lá no fundo eu já sabia, mas ignorei meu próprio instinto para parecer bom. Foi nesse dia que eu comecei a desconfiar do meu próprio padrão, e essa desconfiança salvou minha vida. Por isso, te agradeço por ter ouvido tudo isso, por permitir que essas palavras entrassem, mesmo que tenham doído. Você não está sozinho nessa desconstrução.
Estamos juntos, tropeçando, caindo, mas acordando. E no fundo é isso que importa. Acordar e fazer melhor. Agora, se você ainda está aqui, é porque algo dentro de você mudou de forma irreversível. Ou talvez você só esteja tentando entender se foi o único a se sentir assim. Spoiler, não foi. Então faz o seguinte: deixe um comentário contando qual dos sinais mais te confrontou, ou qual você viu em alguém e agora entende melhor. E claro, se inscreve no canal, porque da próxima vez que o algoritmo tentar te empurrar vídeos vazios, a gente vai estar aqui, com mais desconstruções, mais tapas existenciais e mais verdades que ninguém quer dizer em voz alta. Ah, e esse vídeo que está aparecendo aqui do lado, ele fala de uma ideia que Maquiavel jamais colocaria num livro, mas que praticava em silêncio. Curioso? Clica lá, ou não. Afinal, burrice também é escolha.